Tá começando o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, no episódio de hoje com muito calor. Eu não sei aí onde você está, mas aqui no nosso estúdio nem o ar-condicionado, tadinho, não tá aguentando. Tá muito quente. Mas a gente segue o jogo mesmo assim, porque eu acho que o papo de hoje vai ser mais quente ainda. Vai ser muito legal. Parece que eu tô numa sala de servidor sem refrigeração. Nossa! Vamos torcer para os nossos processadores eles não fritarem até o final desse episódio. Geralmente reinicia. Isso aqui. Isso me lembra a famosa pergunta dos nossos clientes. Consigo monitorar a temperatura do meu servidor? Nossa, alguém consegue monitorar a temperatura do sol, porque pelo amor de Deus tá muito quente. Vamos reiniciar então os nossos servidores aqui devido ao problema de temperatura e daqui a pouquinho a gente já se fala. Sejam todos muito bem-vindos, então, a mais um episódio do MSPcast. E, como já comentado, estamos enfrentando ondas incríveis de calor aqui no interior paulistano. Acho que na capital também tem muita gente sofrendo por isso. Capital também. E, como o papo vai ser muito quente, como o Luiz já trouxe aí pra gente um spoiler do que a gente vai falar hoje um pouquinho, queria apresentar para vocês um parceiro nosso aí, muito recente de relacionamento, que a gente começou a desenvolver uma relação muito bacana. Eu acho que ele entrega serviços, formatações que casa muito com o nosso público, com o nosso mercado. Tem muitos insights legais para falar e para trazer aqui para a gente. E vai quebrar muitos mitos aqui com a gente relacionado aí aos ditos populares de servidores físicos e virtuais. Com vocês, Márcio Ferrari, e o slogan da empresa dele é Acelerando até a Nuvem. Se não era, agora é. Agora é. Nossa, já patenteei isso aí, viu? Um deles vai ser esse aí. Vamos usar numa campanha. Já muda o logo para vermelho também. Ele que é aí fundador da MS Server, também hoje está com uma iniciativa mais recente, a startup, que é a OpenGate. Mas hoje a gente está aqui para falar de MS Server. Então, Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Pô, agradeço ao Luiz, agradeço ao Bruno pela oportunidade, né, de me convidar, da gente poder bater esse papo, poder esclarecer algumas coisas. Às vezes eu ouço algumas coisas na internet que me dá, tipo, uns ciricutico. Eu preciso falar. E, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre servidores, falando um pouco sobre a inovação no nosso segmento, falando sobre essa questão de servidores físicos. Eu vou parar de falar, porque senão vai comer a pauta. Mas é isso. Legal. Obrigado aí pelo convite, cara. Show de bola. Maravilha, eu que agradeço. A MS Server hoje, o Márcio vai contar um pouquinho da história dele, da empresa, mas basicamente é um agregador aí de soluções e serviços voltados para venda de servidores e todos os aparatos tecnológicos que envolvem esse tipo de serviço e a entrega de algumas soluções também de suporte, de acompanhamento e de implementação desses projetos de servidores. É isso, e se você está só assistindo a gente nesse momento pelo YouTube, fica o convite para que você possa seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. O áudio desse episódio está no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon e todos os outros agregadores aí, os mais famosos do mercado. Tá facinho de achar a gente em tudo quanto é rede social também. Então aproveita e segue a gente. E você que está só ouvindo, o convite é justamente o contrário. Aproveita para acessar o nosso canal do YouTube, tanto o canal da AD quanto o canal do MSPcast. Em ambos você vai ter o prazer de assistir a gente aqui suando nesse estúdio para falar. Luzes frias aqui, né? Nossa, se você nunca entrou num estúdio, passe por essa experiência e veja o quão gostoso é ter 4 luzes assim na sua cara. Tá tranquilo. Mas falando de calor, eu queria aproveitar, já que a gente está nesse negócio, e fazer uma pergunta. É sério que pegou fogo num servidor na sua empresa uma vez? Foi, a gente fez lá um vídeo mostrando ali uma nova técnica. Eu vou pedir para nossa equipe colocar agora, tirar a gente aqui e colocar esse vídeo enquanto você conta. Que raio é isso de servidor que pega fogo, bicho? Cara, é uma técnica que a gente desenvolveu. Levaram um servidor lá na empresa que eles falaram que o servidor tinha parado porque tinha urina de rato. E isso é real, tá? Não tô inventando história, não. E aí, por ter urina de rato, a gente desenvolveu ali toda uma técnica que vocês vão ver no vídeo aí. É uma técnica asepsia especial. E o servidor voltou a funcionar. Assiste aí que você vai se surpreender.
Nova forma de uma asepsia. loucura. Assim, foi uma revelação que eu tive quando ele chegou com aquele servidor urinado. Eu tive uma revelação do que fazer e deu super certo, cara. Foi incrível. Muito Aquele bom. dia foi top. Eu imagino. Inesquecível, Foi divertido memorável. só de assistir, imagina de estar lá fazendo. Se vocês gostaram disso que a gente acabou de passar, tá facinho, a gente vai colocar na descrição desse episódio o link do Instagram da MS Server para que vocês possam seguir e acompanhar essas peripécias aí. Show de bola. Se você tá só pelo áudio e perdeu o vídeo, corre lá no YouTube, vai lá no MSPcast Cortes que tem esse corte perfeitinho separado lá para você. E põe também o canal do Márcio embaixo, que tem bastante coisa boa lá, bastante conteúdo legal. É bom, é importante para nós. A gente sabe que a gente vai fazendo os conteúdos, né? E se não tem uma boa estratégia de divulgação desses conteúdos também, a gente acaba fazendo os conteúdos mais só pra gente, né? mas para as tias, para a mãe, para o pai, para os familiares. E lógico, alguns parceiros nossos aí que acompanham, né, o nosso canal e os conteúdos que a gente faz. No YouTube, geralmente é conteúdo mais técnico, a gente fala um pouco do nosso dia a dia, especificações de hardwares. E no Instagram, a gente também posta esses conteúdos, mas a gente deixa para um pouco mais descontraído, fazer umas brincadeiras lá para poder dar uma animada. Legal. É divertido. Márcio, aproveitando então já aí o punchline, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. O Márcio, que inclusive é pai recente, né? Faz 11 dias que ele virou pai. Se você está vendo isso no futuro, pode ser que faça um tempo maior. Fala já, criança mas... com 18 anos, né? A foto já tirando a carta, não. Mas conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que você começou nessa área, qual é a sua formação e qual foi o seu caminho aí, seu trajeto até a AMS, pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Legal. Cara, eu sempre acho que como todo bom técnico em TI aí, é apaixonado por tecnologia, né? Desde pequeno. Então, os videogames lá, eu sou da época do Master System, então o nerd daquela época era diferente do nerd de hoje em dia. O nerd de hoje em dia tem muita informação para ser nerd. Tá mais fácil ser nerd. Porra, tá muito mais fácil. Era muito difícil, né? Então eu era ali um aspirante a nerd, eu sempre gostei disso, desmontava lá as coisas em casa e aí comecei a me interessar pela área, né, de tecnologia. Aí eu reconheço que eu sou autodidata. Então, por muito tempo, eu estudei por conta. Então, eu comecei a estudar algumas coisas relacionadas à tecnologia até que eu arrumei meu primeiro emprego relacionado a isso. E eu era suporte de infraestrutura, né, júnior. Então, tipo assim, para quem tá assistindo aí que é da TI, uma sala, um estúdio com ar-condicionado, assim, mesmo que era quente, luxo, né? é luxo, perto de passar cabo nos forros da vida aí, né? Então, eu venho dessa área de infraestrutura. Aí eu comecei a desenvolver a parte de implantação de servidores, tanto com Windows Server, com alguns sistemas operacionais baseados em Linux, atender alguns clientes em uma empresa, né, trabalhando em uma empresa de TI, outsourcing de TI, isso há mais ou menos uns 12 anos atrás, 13 anos atrás. E aí eu comecei a me desenvolver cada vez mais. Eu comecei a estudar sobre embarcados, sobre desenvolvimento. Então eu fui migrando várias áreas, até fiz alguns cursos de lógica de programação, tentei desenvolver por um tempo, né? E o desenvolvimento ele vai meio que como aprender uma nova língua, né? Você tem que exercitar, você tem que fazer aquilo né? Aquilo ser uma rotina, praticar. Eu não tinha tanto tempo para praticar o desenvolvimento porque eu já quis partir para a parte do empreendedorismo. Então, com a solução que eu fui pegando dos embarcados, eu fui começando a empreender, né? A trazer isso para o meu universo. Então, nesse período eu fiz alguns cursos, a gente foi convidado para participar lá de um Samsung Ocean lá na USP. Ali a gente pôde entender um pouquinho melhor como que funciona lançar um novo produto no mercado, a pesquisa de mercado, um MVP, o que você precisa para desenvolver um novo negócio. E eu comecei a me apaixonar por essa parte de empreendedorismo e caminhando junto com a área técnica. Mas antes disso, trabalhei em uma outra empresa que fazia venda de computadores e notebooks e eu entrei com a parte de suporte.
saí então da empresa que eu estava, meio que juntei com esse parceiro, e a gente ele não tinha parte de suporte, eu fazia tanto a parte de vendas quanto atendia alguns clientes, porque eu já tinha esse know-how de atendimento ao cliente. E aí, a partir daí, eu conquistei alguns clientes, comecei a entender um pouco melhor como é lidar com esses clientes, quais que são, o que você precisa além do suporte para manter um cliente. E lá trabalhava com venda de computadores e notebooks, e sempre adequado ao que o cliente precisava. Então, por exemplo, o cara era um fotógrafo e me ligava lá, eu preciso de um computador. Eu não vendia para ele um hardware ali. Isso partiu de mim. Eu vou vender algo adequado para esse cliente. Eu não vendia para ele um hardware, eu vendia a solução que ele precisava como fotógrafo em um computador. E quando eu saí de lá, eu apliquei a mesma coisa. Eu vi que o mercado estava muito saturado, o mercado de venda de computadores, né? De computadores e notebooks, gira muito, é muita empresa de leasing, enfim. E eu vi um gap em venda de servidores. Eu vi que tinha algumas empresas e que ali era um nicho interessante a se atacar. Até porque eu já tinha esse conhecimento de implantação de servidores, então eu sabia dizer, né, e é isso que a gente passa para o nosso time comercial, adequar a demanda daquele cliente. Não mais para um computador, mas sim agora para um servidor. Então, a parte do servidor físico, né, as perguntas, para qual aplicação que é esse seu servidor, e a partir daí fazer todo um levantamento e entender exatamente o que esse cliente ele precisa e o que é mais adequado para ele. Isso na parte dos servidores físicos. E passou alguns anos, entrou a pandemia, a gente continuou avançando, e hoje nós somos essa referência no mercado de servidores, porque a gente vende tanto a parte do servidor físico, com serviços agregados, né, num aplicativo, enfim, extensão, tudo que a gente pode agregar de valores nele, tanto com servidores em nuvem, né, e aí migramos agora para a nuvem, né, não migramos 100%, porque não existe, né, e o que a gente vai comentar aqui sobre isso, não existe uma demanda fixa, né? Para todos os problemas você toma... Não é 100% das situações que a nuvem vai ser a mais adequada, Exatamente, né? Não é... tem um episódio lá, para quem gosta de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Não sei se vocês assistem, mas para tudo a Rochelle lá tinha um remédio específico que ela dava. Toma isso aqui que vai... Eu não lembro agora o nome do remédio, me fugiu, mas... Né, não tipo, é... põe na nuvem, tudo resolve. Não é para todas as tudo. dores, não é né? para todas as dores que você toma o mesmo remédio, né? Legal, muito bacana, é bem interessante entender. Eu acho que converge muito com a história de muitos clientes nossos, né? Essa trajetória desde pequeno, de criança, se interessar e ter essa afinidade com tecnologia, explorar vários aspectos do mercado de TI, acabar se aventurando no empreendedorismo e eventualmente dando certo. É muito legal isso, fico muito feliz. E vida longa a MS Server, acho que tem tudo para dar certo. Para cima. Inclusive, se você, parceiro, está nos assistindo e tem interesse em fazer um orçamento, entender algum tipo de projeto, tem uma demanda para entrega de soluções voltadas para servidores físicos ou virtuais, em nuvem ou local, troca uma palavrinha com o Márcio. Use o cupom AD12, não. Preenche o formulário aqui. Eu acho Pode que ser, sim. casa muito o serviço com muitos dos nossos clientes, principalmente se você é uma PME aí da área de TI e que talvez não tenha demanda o suficiente para ter uma operação exclusiva dentro da sua empresa de venda de hardware. Eu acho que faz muito sentido essa conexão, tá? Então fica aí a dica. O Márcio é uma pessoa incrível. Um pouquinho que a gente pôde conversar aqui já, o almoço que a gente teve foi uma experiência muito agradável, então acho que já vale de tudo aí a minha indicação. Legal. Avançando um pouquinho no assunto, eu queria... você já deu alguns comentários aí, já se adentrou um pouquinho nessa seara, mas eu queria entender como é que está hoje a evolução dos servidores físicos locais e dos servidores virtuais em nuvem, se você vê que é uma tendência natural disso acontecer,
e as vantagens que isso tem para uma eventual empresa que está pensando em fazer essa migração, e quais são os cenários que isso ainda talvez não seja algo certo ou necessário para acontecer, né, para a gente tentar explorar um pouquinho dos benefícios de cada uma dessas abordagens. Legal. Como é que você vê hoje a demanda que chega até você? Se é mais nuvem, se é mais local, como é que está o mercado hoje? Hoje a gente recebe todo tipo de demanda, né? Tanto nuvem quanto local. Geralmente, quando a gente recebe uma demanda de um servidor local, a gente tenta entender qual que é especificamente a demanda daquele cliente. Como que está a infraestrutura dele, como que está o ambiente em que ele vai colocar aquele servidor, se ele tem um técnico responsável. Porque mesmo um servidor físico tem um custo recorrente. Às vezes o cara fala, eu vou colocar um servidor aqui porque eu não vou ter mais custo nenhum. Né? Eu não vou ter custo, eu não tenho mais custo fixo. Pô, mas você tem a energia do servidor ligado 24 horas. Você tem um técnico que precisa estar cuidando daquele servidor. E aí a gente enxerga com a necessidade de acordo com o tamanho, né? O que ele precisa, qual que é a capacidade computacional que ele precisa. A gente viu um tempo no mercado, logo quando o assunto nuvem não é um assunto tão recente, mas nos últimos anos ele tem ganhado outras proporções, né? Depois que a Amazon veio com a AWS, depois a Microsoft já tinha iniciativa, veio com a Mas já faz Azure. bastante gente que muita gente fala de cloud, de transformação digital. Exatamente. De você ter o seu... Então a gente teve um pico em que muita gente falou, a nuvem é o que eu preciso, eu vou migrar tudo para a nuvem, vamos jogar para a nuvem, vamos colocar esse custo para lá. E depois de um tempo viram que, mas não é bem assim. Então começou a ter um movimento de volta. O movimento nuvem não é só ir. Não é mágica, né? Não é mágica, eu não só vou para a nuvem e lá eu fico pela eternidade. Tem uma série de variações que fazem com que os clientes dêem um passo para trás e voltem nisso. E aí, desde latência, custo, que não é algo assim, se você for para uma nuvem pública, você vai ter um custo do hardware, e você, além do custo do hardware, você tem que ter um profissional que entenda daquela plataforma, daquele framework ali, para fazer toda a gestão dos seus servidores, não é simplesmente subir para lá, né? E você tem também o custo de suporte. Então... Isso é um ponto importante, desculpe te cortar, mas esse ponto do custo de suporte é importantíssimo. Eu acho que ainda existe uma confusão muito grande e de que a partir do momento que você leva seu servidor para a nuvem, você não precisa mais da gestão dele. Exatamente. Porque, ele está lá dentro, está lá na AWS, então isso significa que já tem backup, que já nem estão de monitorando, backup, que já estão fazendo patch. Cibersegurança tá no topo. Só tá em outro prédio. Só tá em outro prédio. Só tá em outro prédio. E até a segurança é feita pelo técnico. Se ele não tiver um snapshot ali da máquina dele, tanto na AWS, você instala o que você quiser. E ainda você está numa porta meio que aberta, né? Ele utiliza ali as portas padrões para liberar um IP para você poder acessar via, por exemplo, um Windows, via um RDP ou então um SSH. Você acaba abrindo certa vulnerabilidade também ali e você tem que ter por trás um plano de backup também, mesmo que esteja na AWS. Mesmo que você vai usar os serviços da AWS, você tem que ter apontando ali. Eu tô falando muito de AWS, mas pode ser AWS. Mas é um excelente exemplo. Uma nuvem pública, vamos dizer assim, que são os grandes players do mercado, né? Deixa eu aproveitar, você citou a nuvem pública, agora de pouco você também usou o termo nuvem privada. Para quem não está habituado com isso, qual a diferença de uma nuvem pública para uma nuvem privada? A nuvem pública, basicamente, qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue ali subir um servidor. Não tem nenhum tipo de análise prévia, nenhum projeto. Ela está pública. Qualquer pessoa vai lá... VM sob demanda. Você vai lá e aluga uma VM para você. Aí você tem um painel que permite você configurar essa máquina. Né? Então, a AWS tem um painel dela, enfim... E outras têm também nuvem pública utilizando softwares, sistemas operacionais open source, como o OpenStack, por exemplo, com a Red Hat, enfim, ou mesmo por conta, né? E aí você consegue ter um painel em que o cliente acessa ali e faz a configuração do servidor dele e ele mesmo toca. Enquanto a nuvem privada, não. A nuvem privada você tem uma empresa, né? Que vai ali te dar, claro, todo o suporte, toda a gestão, mas o servidor você não sobe de uma forma automática. Você precisa, geralmente essas empresas de nuvem privada, como a MS Server primeiro ela vai entender qual que é a demanda, ela vai entender
de quem que é a solicitação, se a solicitação é do técnico ou se é do dono da empresa. Como técnico, se ele precisa de um painel para ele poder acessar as VMs dos clientes deles, que é o que a gente entrega ali, um painel para ele poder acessar todas as VMs, só que não é de forma automática. Tem um contato prévio, existe um relacionamento entre a empresa e o cliente para entregar ali no final das contas o poder computacional que ele precisa. Então ele está assistido, além de ter, né, além dele ter o servidor dele, ele também tem um suporte agregado junto com o negócio e não é público para qualquer um subir, né? Com isso a gente mantém um padrão de atendimento melhor. Talvez um dos grandes desafios das empresas que trabalham com nuvem pública é agradar os seus clientes. Não porque eles estão prestando um mau serviço, mas porque às vezes o cara que está contratando nuvem não está entendendo direito o que ele precisa e a aplicação dele não vai rodar muito bem em nuvem. Ou ele vai ter algum problema que ele deveria ter gerenciado e ele não vai gerenciar porque ele não entendeu e quando dá algum problema ele vai mostrar ali a insatisfação, abrir uma reclamação, né? Reclame aqui, em outros canais. E se não tem ali uma boa equipe de suporte, acaba denegrindo a imagem da empresa por coisa que nem é culpa da empresa. Né? No final das contas, nem é culpa dela. E eu acho que é um ativo também da empresa de nuvem privada, esse relacionamento, né? Eu acho que muito da escolha da empresa e do profissional vai pelo relacionamento que ele tem. Com certeza. Tem uma garantia, uma segurança no serviço que vai ser entregue de forma devida. Exato. Faz toda a diferença, né? Você saber com quem você está falando ali, você entender, você conhecer onde está a infraestrutura da empresa que você está contratando. Se você quiser visitar o data center, você vai lá, ver a máquina fisicamente onde a máquina está, né? Mas existe máquina física na nuvem? Acho que Achei sim. que era um negócio assim meio mágico. Pulverizado, né? Não é? Quer dizer que a virtual tá dentro de uma física? Tá dentro você acredita, cara? Que loucura. E a física tá dentro da nuvem? Então a gente conclui que o físico nunca vai acabar, né? Pois é, então no fundo é tudo servidor físico. Uau! Ó! Explodiu a mente. Putz, cara. Agora tudo faz sentido. E aí a gente tem também a nuvem híbrida, né? E aí a gente... que é um pouquinho dos dois. Que é um pouquinho dos dois. Que entra aí os dois e o que a maioria das empresas estão adotando agora. Inclusive as fabricantes, né? Com iniciativas de nuvem híbrida. E no final das contas, até mesmo... a parte do hardware, eles vão sempre puxar para o físico e, de alguma forma, ter uma redundância, seja com um painel da Dell, por exemplo, HP, Oracle, enfim. Todos eles têm ali os recursos para oferecer esse tipo de solução que une essas duas tecnologias, tanto o físico quanto o nuvem, que eu acredito ser o mais adequado. Porque dentro de uma infraestrutura hoje, você não tem só um tipo de aplicação. Você tem uma aplicação, claro, que está rodando em nuvem, você já está no híbrido. Você tem um ERP, um MSP, você está em nuvem. Em teoria, você está usando uma tecnologia que não está dentro da sua empresa, seus dados estão ali, os dados dos seus clientes estão ali. Então, isso é uma ferramenta. Então, você está usando nuvem. Então, hoje, se a gente parar para pensar, a maioria... trabalha com formato híbrido. No formato híbrido, mesmo sem entender. Claro que a gente tem um formato híbrido que puxa mais para a parte técnica. A gente sai do trivial de um software, né, que está ali num navegador e a gente vai para uma aplicação que está num servidor local e tem uma réplica em um servidor em nuvem, mas ali o principal sempre está no local. Você falou isso de... Se o cara tem um ERP... né, que é um SaaS, ele já está híbrido, né? E é real isso. Eu acho que muitos gestores de TI, muitos MSPs têm dificuldade de explicar para o cliente, ou enfim, né, para a pessoa responsável por adquirir ou não uma nova solução, tem muita dificuldade de explicar por que nuvem, quando nuvem, e não parou para pensar, nem ele, nem o próprio cliente lá na ponta, que ele já está em nuvem, porque ele tem 365. Sim. 365 é nuvem. É nuvem. Né? Se o cara tá usando, não é 365, é G Suite. A mesma coisa, a gente tá falando de nuvem desde sempre, nasceu nuvem, né? Sim. O cara tem, como você falou, um RP.
um CRM que seja. Acho que nem existe mais CRM que não seja SaaS, que não seja, Eu não também seja não nuvem. A não conheço, ser que você né? esteja usando um CRM legado da época que você Antigo. contratava CRM personalizado da software house da sua cidade, né? Com todo perdão, software houses que estão ouvindo nesse momento. Mas eu acho que é muito mais fácil pensar o que é rede híbrida quando a gente começa dessa forma. E funciona muito bem, não funciona? Você tem lá seus softwares em nuvem. Quando você acessa o RMM, o Insight da Enable, ou o N-Central, quando você acessa o COVID Data Protection, a gente está falando de soluções que são soluções SaaS, são soluções que estão em nuvem, Sim. soluções que são acessadas remotamente. Você já está trabalhando de forma híbrida, Sim. né? É muito mais simples para conseguir imaginar que tipo de aplicação a nuvem tem. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente pode esbarrar na seguinte pergunta. O item que o meu cliente tem local, seja o file server, seja uma aplicação, normalmente vai ser uma aplicação, tem um banco de dados ali, é uma coisa legado, é uma coisa que ele tem há anos na empresa, dificilmente ele vai trocar, porque tem todo o estoque, etc, etc, etc. Esse item, como é que eu vou identificar se faz sentido ou não levar para a nuvem? Quando que eu vou fazer esse movimento? Ou eu parto do princípio de que esse tipo de coisa mantém local, pronto, acabou? Você pode partir de vários princípios. Há quem parta do princípio números, né? Tipo, quanto que está me custando manter isso aqui? Literalmente fazer o cálculo. Quanto eu fazer pago de luz, de internet, Exatamente. etc. Você pode partir do princípio mobilidade. Então, eu quero que mais pessoas acessem, eu não vou colocar, até vou ter que gerenciar um firewall, criar uma Um VPN, monte de VPN, né? contratar um IP dedicado. Então, eu preciso, principalmente pós-pandemia, né, que você tem não só nuvem híbrida, mas o trabalho híbrido também. Você trabalha home office, você vai para o Aqui a gente brinca quando tem alguém em home office, alguma coisa, a gente fala, tá trabalhando na nuvem, tá na nuvem. Tá na nuvem. Não precisa mais estar local, né? Dependendo da situação, tá na nuvem. Então, você pode também partir desse princípio, mesmo que você vai pagar um pouco mais caro para a nuvem, faz sentido para o seu negócio que você tenha essa mobilidade, que você consiga acessar de onde você estiver. E aí, a partir daí, eu vou dar um exemplo. A gente tem um cliente aí que tem um software antigo, legado. Você vê, é só linha de comando, parece aqueles sistemas em COBOL do banco, sabe? Que tem banco que usa aquele negócio ainda, né? Que para migrar, vai migrar como, né? E vai Nunca mais. criando sei lá, um ser... Virou Frankenstein o negócio. Frankenstein com vários braços. E aí o cara, eu não quero. Mas aí você vai ver quanto que você usa de computação aqui. Cara, eu tenho 4 vCPU e 6 GB de memória RAM, já sobe isso aí para mim. E 100 GB de backup. Aí você, cara, é tão pequeno, tipo assim, você vai manter um servidor, tipo, o custo de um servidor ligado vai, sei lá, vai dar uns 400 e se não tiver tanta eficiência energética, vai dar uns 400 pau por mês, sei lá, de 300 a 400 mil ligado o tempo todo, mais um ar-condicionado que tem que ficar ali na sala do data center para refrigerar aquele servidor, já está o custo ali, você vai ter ainda o benefício de ter a mobilidade. E aí, às vezes, a gente esbarra com o empresário ou com o técnico, né, que às vezes se sente ameaçado, se não tem uma empresa que está fazendo ali uma parceria, né, a gente sempre puxa para parceria, cara, não, a gente vai ter, você vai continuar fazendo a gestão, você vai ter o seu ganho aqui também. O medo de ser substituído. É o medo de ser substituído, e aí cria-se lá um mito, ele vai falar, ele é o porta-voz para o dono da empresa. Ou quando é o dono da empresa, tem a questão do tabu. Mas eu vou deixar, será que esse cara aí olha assim, essa empresa? Será que é eles? Meus dados, eu não vou, né? E aí, ou tem isso, ou o técnico que tem esse receio, que vai passar ali para o dono. Mas se você parar para pensar, vai ser um custo pequeno e ele tem toda a segurança que a infraestrutura dele física não tem. A gente mantém um firewall, segurança das informações. Redundância de link, de energia elétrica. Exatamente, não para. Isso é um ponto legal, né? É impossível você comparar a capacidade de redundância de um data center com qualquer escritório. A não ser que o escritório ele tenha um gerador de prontidão ali, com todo um sistema ali para fazer um bypass decente, quando um para, o outro entra sem desligar nada. Isso,
Cara, o que é quase impossível dentro de um escritório, você ter uma estrutura dessa capacidade. Sim, não dá. Você nunca vai conseguir ter 2 links de luz, né? De energia elétrica. fornecedores. Não verdade. existe. Se você quiser caminhar para isso, é mais barato você estar dentro de um Sim. data center. É isso Se aí. você tem Então, nesse sentido, essa capacidade, é mais barato você estar dentro de um data center, não montar ali uma infraestrutura. Uhum. Sem contar o hardware, né? Porque para a você ter própria a segurança redundância, física você tem também. que ter, no mínimo, 3 hardwares. 2 de aplicação e 1 de volume. Esse de volume ainda tem que ser um storage, realmente um storage. Porque se é um servidor comum, você tem um falso cluster, vamos dizer assim. Se é um servidor comum que está ali dividindo a aplicação, e se esse que é do volume parar? Vai parar de qualquer jeito, entendeu? Então é um custo de hardware elevado. E aí a gente vê qual que é a capacidade da empresa em si, o tamanho da empresa. E onde esse empresário, linkado com o modelo de negócio dele, o que ele quer atingir, né? Que vai além de você entregar só uma máquina física, é estar alinhado com o que o cliente, com as expectativas da empresa, né? Perfeito. Junto com o técnico ou com o dono, né? Quando se tem esse espaço. É o que a gente sempre fala, né? O responsável pela TI tem que estar olhando para o negócio. Senão não... Precisa estar alinhado com o negócio, com a necessidade da empresa e não só Exato. necessariamente olhando ali para os bits e bytes, para os cabos que estão enrolados, né? Exatamente, né? Sempre puxando para a parte de governança, né? Uhum. Que envolve tudo isso, né? Que Fantástico. envolve desde o processo até o alinhamento do modelo de negócio, né? Onde que a gente vai chegar? Para qual finalidade tem essa ferramenta para nós? O que isso gera de impacto no caixa da empresa? Uhum. Entendeu? Porque no final das contas é um impacto no caixa da empresa. Total. E depois da pandemia o pessoal começou a enxergar um pouquinho mais isso, né? Porque viu que realmente a tecnologia ela é fundamental para nós nos dias de hoje. Não tem como o cara tá... Impossível ficar fora disso. É impossível. Não tem mais como. É impossível. Muito bom. É interessante até esse conceito de nuvem híbrida porque me abriu um pouco a cabeça. Pelo que eu entendi e pude perceber, eu posso ter uma nuvem híbrida para atender 2 aplicações diferentes, então eu tenho uma local, uma nuvem. Sim. Eu posso ter uma nuvem híbrida para atender a mesma aplicação, Exatamente. então eu tenho uma interface local, mas ela está hospedada em outro lugar. Exatamente. E eu posso ter uma nuvem híbrida para redundância, eu posso ter o mesmo servidor replicado para segurança, para alta disponibilidade. Sim. Então tem muitas demandas que esse modelo consegue atender. Muito bacana isso. Não tinha essa percepção. Eu achei que a nuvem híbrida era uma operação que roda meio a meio, exclusivamente desse formato. Mas muito legal. Bacana. Tem um ponto, eu acho que dessa questão do híbrido, para a gente não misturar. Veja se o conceito está certo. Eu falei aquela hora sobre todo mundo já é híbrido, porque está usando lá um 365, um CRM Sim. online, mas tem um file server local, por exemplo, ou tem uma aplicação rodando um banco de dados local, algo nesse sentido. Mas, tudo bem, é híbrido, mas não é exatamente sobre isso o termo rede híbrida, né? Não Sim. é exatamente sobre você ter uma aplicação SaaS, né? Exato. É algo que está sob teu controle, é sua infraestrutura, mas é parte aqui, parte lá. É isso aí. Assim, e geralmente voltada para o disaster recovery. Justamente para redução de custo. Porque se o cara tem um servidor ali, sei lá, 2 processadores de 22 núcleos, 512 GB de memória RAM. Cara, se ele for colocar isso em nuvem, ele vai ter um custo operacional muito alto. Grande. Então, é estratégico trazer isso pro local e ter uma réplica disso, né? Num outro data center ou utilizando algum outro recurso de nuvem híbrida, né? Hoje... Aí quando você fala de nuvem híbrida, são 2 nuvens, ou mais de 2. É a conexão entre diferentes nuvens, já não é nem mais a rede híbrida. Exatamente. Então aí você tem também o conceito de nuvem híbrida. Então você não está nem no local, mas você tem dois tenho algo pontos na diferentes. AWS, algo no Azure, ou eu tô no Google. Muita gente tem feito isso, né? E fala não deixar todos os ovos no mesmo cesto, né? Então você tem isso, você pode contratar, claro, do mesmo provedor, 2 cestos diferentes, né? Jogar isso para um outro data center, enfim.
você consegue fazer essa configuração aí da sua rede, né? Tudo vai de acordo com a sua demanda, com a necessidade, né? Por isso que sempre a análise técnica do ambiente é sempre uma premissa, né? E claro, a expectativa também de custo, benefício, investimento, modelo de negócio que o cara quer adotar, ele quer colocar o custo capital, ele tá com esse dinheiro, ele quer colocar em uma máquina física, né? Decidiu isso junto com o time técnico dele. Não sou eu que vou convencer diferente, eu só vou mostrar para ele, vou mostrar para ele que os dois caminhos, né? Ó, aqui você consegue também atender dessa forma. Mas nem sempre a gente ganha, né? Nem sempre convence. Não, mas isso é muito legal, porque mostra que a MS, muitas vezes, o cliente não vai chegar e falar assim, eu quero um servidor em nuvem. Ele vai falar assim, não, eu quero algo que atenda essa demanda aqui. Exato. Como que vocês podem suportar? Qual é o caminho mais fácil, o melhor custo-benefício, o que dá menos custo de manutenção? Então, a solução entregue vai muito mais do que entender se o cliente quer nuvem ou físico, vai entender qual que é o projeto que eu vou aplicar. Exatamente. Qual que é a expectativa dele, o que ele enxerga para a empresa dele nos próximos 3 a 5 anos. Né? Isso faz... tem que ter uma projeção também, né? Tem que pensar nisso. Exatamente. Vai crescer muito. Vai crescer muito, não vai crescer, seu custo vai aumentar muito, você vai manter esse custo aqui nessa média, né? É o que dá o diferencial para o cliente entender um pouco melhor, né? Onde ele vai deixar a aplicação dele. Ele vai amarrar o burrinho dele. Exatamente. Legal. O que você falou, Bu, de diferentes formas de uso, diferentes formas de aplicação, é isso. Mas o caminho é sempre o mesmo. A entrada é sempre a mesma. O sistema tá lento, ou já não suporta mais a necessidade, aí reclama. Aí o pessoal do sistema vai fazer o que tiver para fazer, mas depois a culpa é da infra. Então vai ser o pessoal, vai ser o MSP, vai ser o gestor de TI, vai ser o técnico, o cara responsável pela infraestrutura, que vai pegar e falar, ok, então a gente precisa redimensionar esse servidor. Poxa, mas para redimensionar esse servidor já não dá mais para simplesmente fazer um upgrade, talvez tenha que trocar esse hardware. Ok, vou trocar esse hardware, aí sim. Será que é um bom momento de discutir? Será que eu vou direto para a nuvem ou realmente ligo lá e... Márcio, bota na Ferrari aí um servidorzinho para mim, traz aqui para que a gente possa... Que trocadilho ridículo, né? É bom que o SLA com a Ferrari é bom. Não é? O SLA fica redondinho. Mas é isso, né? Eu acho que... Ok, tudo bem, existem projetos novos, empresas que são mais proativas, empresas que são mais visionárias, ou o cara que está abrindo um novo site, né, está abrindo ali um novo espaço de trabalho, um novo escritório, etc. Tudo bem, mas é a exceção, né? Eu acho que por via de regra, só se troca um servidor ou só se estuda uma migração para a nuvem quando a estrutura atual já não está dando conta. Alguém está reclamando. Né? Ou quando tem algum processo pré-estabelecido, né? Por exemplo... Que precisa atender. Até por uma questão de, por exemplo, uma ISO, uma governança, alguma coisa assim? Exatamente. Compliance. Por exemplo, vamos dar um exemplo de banco, né? Banco, ele tem que ter um período ali da máquina. A máquina sempre tem que estar na garantia do fabricante. Então, sempre as máquinas estão girando, né? Então, eles atendem, utilizam ali por 3 anos, depois as máquinas saem, vem as máquinas novas, que é o leasing, né? No final das contas, eles acabam não comprando. Aí essas máquinas, elas voltam para o mercado. E a gente também aproveitou desse gap, né? Dessas máquinas que estão voltando para o banco, uma máquina de 3 anos não serve mais. Mas para muito escritório, para muita empresa... A gente está na linha 60 da Dell, na G10 da HP. Uma máquina de 3 anos é uma linha anterior. Ela vai suportar até 2 processadores de 22 núcleos, a 26 núcleos. Já é um monstro. Já é um monstro. Isso núcleos físicos, imagina, aí você dobra para ver CPU. Já é uma máquina, cara, que atenderia um mercado, por exemplo, de grande porte tranquilamente. Claro que seria isso, só que aí ele tem que pensar na redundância e tudo mais. E já aí, não tem mais uma garantia. Já não tem mais uma garantia. Ele já pode ter alguma E aí esse é um ponto legal que a MS Server, ela estende essa garantia. Então, se você passou do seu período de garantia, claro que, por exemplo, para um banco não cabe porque ele precisa trocar ali o hardware dele. Mas para uma empresa que está com um hardware que já não está mais na garantia da Dell, vamos dizer que é a maioria das empresas, a gente consegue aplicar uma extensão de garantia para ele. E dar uma garantia
da parte física, mesmo que ele não tenha comprado o hardware com a MS Server. A gente também garante recompra. Ok, é um serviço que você pode vender de forma avulsa. Exatamente. Ok, você assume o risco por aquele hardware porque Um você seguro. entende que tem o expertise para consertar um pepino. Exatamente. A gente meio que está o mercado nosso de servidores no geral, a gente tem os contatos, né? Quem se abre a isso, né? Porque tem gente que enxerga sempre o próximo como um concorrente. A gente enxerga sempre os nossos parceiros como... os concorrentes como parceiros também. Porque eventualmente ele precisa de alguma peça e eventualmente nós precisamos de peças com eles. Então a gente mantém um bom relacionamento e consegue girar. Então mesmo que eu não tenha uma peça específica de um hardware específico, assim Alguém como vai uma ter. mecânica não tem todas as peças de um veículo na mecânica dele, ele tem com quem comprar, ele tem como ele conseguir essa peça. Claro que a gente importa muita coisa, traz muita coisa, mantém muita coisa, que você tem que ter uma variedade de produtos, de componentes, né? Por exemplo, um servidor ele pode ter até 3 controladoras diferentes. E cada modelo de servidor, né? Ou cada linha. E aí você vai ver a quantidade de componentes é absurdo. Né? Então, tipo assim, para você mantém aquilo que é mais crítico, que são as principais máquinas que estão no mercado. Por exemplo, o seguro de um Gol bolinha é diferente do seguro de um Camaro. Né? O seguro de um carro popular, mesmo que novo, é mais barato. Com Né? certeza. Então, você consegue mais peças e também aí faz a variação de valores. Né? Componente, o que tem de componente, análise técnica. Né? E a recompra, né? Tipo assim, eu tô com um parque desatualizado, não está mais na garantia e eu preciso trocar porque eu preciso fazer um upgrade. A MS Server também faz uma análise junto com o técnico, absorve aqueles servidores, tanto para a nuvem, posso absorver e migrar ele para a nuvem, abater nas mensalidades, posso absorver para mandar uma máquina um pouco mais nova, que para ele, a antiga dele já não está atendendo, mas para outros clientes. A gente tem bem definido o ciclo do hardware, né? Até onde que esse hardware ele vai dar. Quantas vezes ele vai passar pelo mercado. Comprou novo, ele sempre saiu novo. Sempre que quando ele saiu do fabricante. Aí ele vai passar por um período com um cliente, vai voltar para o mercado. Voltou para o mercado, quantas vezes ele consegue dar esse ciclo? Ok. É 2 vezes no máximo. Depois disso não dá mais. Aí ele já vai estar um material obsoleto que precisa de descarte correto, né? O Márcio, eu acho que ele tá num excelente mundo, porque ele é o MSP que não atende o usuário, ele só atende a máquina. Cara. A extensão da garantia é o servir gerenciados sem usuário no meio do caminho. Sem usuário no meio do caminho. O cara não vai abrir um chamado falando assim, meu Outlook não tá funcionando. Não, isso aí não foi sem querer que aconteceu isso. Isso aí não é proposital. Proposital. Coitado a do gente lida melhor com máquina, né? Não, mas enfim, sempre que a gente também não tem como a gente fugir do usuário, né? Isso aí é inevitável, né? Faz parte do nosso... A percepção do problema é dele. É dele, ele que entendeu? levanta a mão. E aí a gente tem que entender, e por isso que a MS Service se especializou na parte de servidores, porque se eu fosse atender tanto servidores quanto venda de máquinas tipo desktop e notebook, e também prestar suporte, eu não consigo dar atenção devida porque é a atenção do servidor. O servidor sempre é UTI. Assim, é uma faca de 2 gumes, né? Você, por um lado, você não está ali lidando direto, não tem tantos problemas, porque ainda tem problema. Mas você crítico, não tá, mas é crítico. Então, se parou, cara, você tem que ter uma Não boa... é um usuário que vai atrás de você, é 50. Entendeu? Isso a gente falando de nuvem, mas até mesmo da máquina física. Quando na garantia, quando para, né, quando dá algum problema, seja por conta do usuário mesmo, né? Do usuário, geralmente, que a gente está falando de um servidor, não é um usuário comum, né? É lógico que tem ali as exceções, mas é um técnico. Mas tem muito técnico que até a gente está aqui conversando para técnicos, né? Conversando com técnicos. Eu acredito que os técnicos que estão assistindo a esse podcast são técnicos que querem aprender, que dedicam tempo em ouvir outras pessoas falando sobre determinado assunto justamente para se capacitar. E isso faz toda a diferença.
Esse é um incentivo, né? A todo técnico sempre buscar capacitação, porque a gente vê muito técnico, infelizmente, que tem 10 anos de experiência, mas são 10 anos vivido em um ano. Um No ano ele mesmo aprende no conhecimento, mesmo né? conhecimento, então ele está dentro do mesmo cliente, atendendo as mesmas demandas por muito tempo, né? E hoje em dia a gente vê que o mercado de trabalho na área de TI ou qualquer outra tem mudado demais, mudado muito. E nada é muito seguro. Então a gente sempre tem que estar se capacitando, buscando para poder avançar pessoal, né, e profissionalmente. Perfeito. Esse é um dos, esses é um dos alicerces da MS Server, é uma das nossas missões, né, que desenvolver pessoas. Então a gente tem na empresa rotinas de estudo, a gente sempre está comprando, inclusive, eu até comentei, né, um curso de vendas de TI, que a gente fez mesmo sem saber com a AD, né? E que Antes da fez gente se conhecer, né? e que fez uma diferença grande. Eu não vou nem falar os pontos principais que fizeram diferença. Tá disponível ainda para... Tá disponível, inclusive tem na descrição desse episódio. Um cupom. Não é? Usando o cupom Márcio12. Mas são insights, são coisas que fazem toda a diferença no final das contas, né? Pra gente poder ter esse diferencial, né? E agregar esse valor de serviço. Pra gente não ficar correndo e trabalha, errando orçamento. Isso aí não dá para ter espaço. E desenvolver pessoas é um dos nossos pilares. Tanto as pessoas que estão trabalhando dentro da MS Server, como iniciativas fora. Porque como a gente trabalha muito com essa questão de sustentabilidade, até porque a maioria dos servidores que a gente vende são usados e seminovos, a gente também tem frentes socioambientais. Questão ESG? Hoje eu aplico cursos de informática para negócios, né, em uma ONG. Há um tempo atrás, por conta do nascimento do meu filho, eu coloquei o pé no freio um pouquinho no período da noite, né? E aí eu dei um break, mas a gente tem projetos para atender tanto ONGs como... Hoje a gente tem a gente está num projeto que é novidade aqui para algumas pessoas, mas a gente acompanha um projeto que chama Da Pedra para a Rocha, que é lá de São Paulo, que atende o pessoal lá da região da Cracolândia, o Pastor Rica, né? Ele que tem essa frente aí. E ele tá montando uma estrutura, cara, muito bacana, tipo assim, com laboratório, com ambiente de cozinha, tanto o Fogaça, que assinou a cozinha dele, o Cobra tá fazendo uma arte maravilhosa lá, tipo assim, é um negócio surreal, que é um sonho, que, assim, de poder, sabe, levar conhecimento para essas pessoas, para que elas consigam sair daquela zona e alcançar outras, na verdade, abrir a mente mesmo, do uso da tecnologia para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, sempre a gente traz, sabe, essa parte para nós é bem importante, sabe, que é esse pilar de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Como a tecnologia ela mudou a minha vida, né? Como o uso da tecnologia ainda vem mudando, né? Eu amo o que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com servidores, cara. Eu piro. Quando a gente vendeu uma máquina esses dias aí com 2.3 teras de memória RAM. Caraca! Eu tenho um vídeo no YouTube. Não. Não precisa falar quem é o cliente nem nada, mas o que é rodar numa máquina dessa? SAP for HANA. Então, ele é um banco de dados in memory. Então, ele não usa... O disco é cache. Ele que é do inverso, né? Ele usa essa capacidade para fazer as transações no banco de dados. Então, o banco de dados é tipo ele voa, né? É outro nível. Mas também, né? 2.3 teras, cara. Foi uma história É legal. bom pra usar o Chrome. Já dá pra usar 3 abas. E assim, a gente pega uns projetos assim que a gente... Putz, cara, sempre que tem um desafio novo, assim... Algo que é sempre um desafio, né? Não é sempre que a gente monta uma máquina dessa. Mas sempre que tem, assim,
dá aquele friozinho na barriga, sabe? Uhum. Será que vai dar E certo? será que vai dar certo? Será que vai dar certo? A gente comprou lá as memórias. Porque, na E verdade, na seu do- trabalho é uma projeção, né? É, Até isso. ele rodar de fato, você não tem a Exatamente. comprovação. Tipo, o processador tinha que ser específico. E o processador específico, nem sempre na documentação do fabricante está ali exatamente o que ele vai suportar, Uhum. né? E aí ele tem que também é específico com a frequência da memória. E qual a frequência da memória para atingir os 2.3 teras? E quem que vai te emprestar... Quantos pentes? Não sei quantos pentes de 128 foi. Eu não vou conseguir fazer Não, a nem conta faço a agora. conta. Você fazer um teste. Mas assim, os Não, pentes de quem conseguiu fazer essa conta vai 128 deixar nos gigas. comentários pra gente. Um pente de 128 gigas, cara, é uma bica e são vários. Então você, vamos estudar, vamos ver aqui. Trouxemos o de fora, né? Os pentes de memória. Já não tem margem para erro. Trouxe de fora, tem um tempo de chegada, né? E aí mais o processador certo para poder ser compatível com isso. Né? E aí, na hora, né? Na hora da montagem, tipo assim, colocou o processador e a memória, aqueles 30 segundos da máquina carregar, ou dar o sim Mini ou infarto. não, é um mini infarto, porque o dinheiro já saiu. Entendeu? E se você não fizer e não atender no prazo, O dinheiro não volta. o dinheiro não vai voltar. É lógico, vai pro estoque, a gente vai adequar para Mesmo outros, assim, mas mesmo assim... é um baque. É um baque. Mas foi muito legal essa implantação aí, né? Essa Case venda. da hora. Um Gostoso. case top. É legal ver. E pra mim, que não sou dessa área, parece muito emocionante. Imagina pra quem tá montando e tá com a mão na massa. É tipo Na uma hora, roleta, né? Igual se você tivesse... Eu não jogo, né? Mas eu imagino que igual se você estivesse num cassino, né? Lógico que sua probabilidade Vou é maior apostar do no que um número. número, né? Eu também não sou louco. Foi tão difícil assim esse server? Não, mas acho que a emoção... A Ok. emoção Do tá... risco. do risco tá ali. Sempre tem, né, cara? Lógico que... Porque é um investimento que você faz até. O risco Sim. tá refletido 100% na MS Server e não no reflexo do cliente. Né? De qualquer forma, a gente ia atender o cliente. Aí é lógico, se você traz de fora é um valor. Se você tem que comprar isso aqui no Brasil, é 2 valores, adicional. entendeu? Legal. Falando um pouquinho de futuro agora, eu queria saber como é que você vê o mercado daqui para frente, se tem alguma tecnologia muito doida e muito nova que está chegando e que pode facilitar muito a nossa vida, mas indo nesse caminho, eu queria saber, já vou trazer o assunto aqui de cibersegurança, como é que é a relação desse serviço com cibersegurança? Será que se está na nuvem, estou seguro, não preciso fazer nada? Ou se existe algum outro agregador de serviços que é interessante ter em conjunto, sei lá, alguém que vai prestar um serviço de cibersegurança para esse tipo de trabalho com o servidor? A questão, né, primeiro o ponto da cibersegurança, né, falando também já pegando um gancho para falar do que a gente vê de futuro, né, dentro do mercado de servidores, a cibersegurança é um dos pilares que se você pesquisar quais que são as áreas que estão mais em alta dentro do nosso mercado, cibersegurança tá no top 5 ali. E está completamente linkada com os servidores. Então, a gente vê também a fabricante também falando de nuvem híbrida, mas criando appliance, né, hardwares, vendendo hardwares como cibersegurança. A Dell lançou ele é uma espécie de storage. Antes eles tinham o Tape Library, né? Aquelas LTOs, né? Que você fazia o backup para fita e tudo mais. Ainda vende fita, ainda tem. Inclusive, a gente vendeu recentemente. Porque o ransomware, por exemplo, não chega na fita. Então, já o cara que vai estar comprando uma LTO é para não pegar o vírus, para manter a integridade das informações. Só que ali ele está vendo um plano de ação caso tenha algum problema. Caso ele sofra um ransomware. Só que a cibersegurança vem antes disso. Né? É toda a análise da infraestrutura, todos os pontos. A gente estuda muito sobre superfície de ataque. Né? Então, onde estão todos os pontos, quantas janelas tem na sua casa? Né? Quantas aplicações críticas que estão, como que está sendo a gestão das senhas? Os usuários estão tendo algum tipo de treinamento, né? Por exemplo, para se precaver disso, porque a maioria
das empresas que sofrem ataque de ransomware é É pro phishing, usuário, sim. é o usuário, né? Seja ali uma engenharia social, Sim. né, que também aí é um ataque direcionado, por exemplo, para o Tem que fazer dono um ou para estudo, alta gerência, né, que aí o cara vai estudar, vai levantar um dossiê Ou às vezes simplesmente um phishing que rolou um ou spam. phishing já era. E o cara, tipo, e-mail dispara do banco. 20 mil e-mails, Alguém vai clicar. alguém vai clicar e ele vai pegar ali, né? Então, Uhum. a gente vê que o crime organizado tá migrando também para cibersegurança. E no final das contas, o cara que manja mais de cibersegurança é o cara que tem mais poder, vamos dizer assim, né? A cibersegurança é um poder bélico. Não é bélico porque a gente não tá falando de arma. Mas é um escudo. É um escudo. Pra fazer um faz comparativo. total sentido. Se você parar para pensar hoje em dia, a guerra, ela é muito mais tecnológica do que qualquer outra Sim. coisa. A gente vê lá em Israel, lá, né, o domo de ferro lá que eles têm, né, toda a potência que eles são, tá muito linkado com a parte de cibersegurança Aham. também. A guerra, ela é cibernética. E isso aí é algo que só a tendência é só aumentar. Então, as fabricantes têm criado appliances, né, hardwares, voltado para isso. A Dell agora, voltando, né, ela lançou lá uma espécie de storage, e esse storage ele tem uma análise de BI, né? Ele tem lá uma inteligência artificial que ele observa o padrão dos arquivos que estão sendo salvos lá. Se mudou muito os bits e bytes, né? Se tem alguma coisa muito discrepante, Uma análise comportamental. exatamente, ele corta e fala, não, aqui você não vai fazer mais backup. E aí ali você tem uma retenção que você configura uma única vez. Ah, minha retenção vai ser de 1 ano. É de 1 ano, acabou, já era. Ah, eu errei no clique. Não era de 1 ano a retenção, era de 30 dias. Não Já volta era, mais. não volta mais. A retenção vai ser de 1 ano e nem a própria Dell consegue reverter isso. Engraçado, né? Eu também, quando eu ouvi, eu também fiz a mesma cara que você. Eu falei, nossa, eu vou pagar 250 pau. Dá pra dar um reboot? E se eu Dá pra errar, pôr já era. um palito de dente ali, esperar 3 segundos no Nada, botãozinho? nada, já era. E aí o que a gente vê de tendência, né, falando da parte de cibersegurança, mas o que a gente vê de tendência para os servidores e o que tá muito em alta é a inteligência artificial. Então, muito dos servidores eles estão adequando para entregar esse tipo de serviço. Todas as empresas estão se adequando a isso, né? Recentemente, o Thales lá, o nosso parceiro lá, funcionário nosso, que está na frente aí da parte de nuvem e tudo mais, ele foi na IBM. Lá ele viu o Watson lá deles, né? Ele teve uns mainframe no meio da sala. Legal. Ele falou, meu, o negócio é de outro mundo. E o Watson faz tudo, né? Que é o nome do Da fundador. inteligência artificial. Que é o fundador da IBM. E eu vejo também eficiência energética, cara, sendo um assunto assim bem, bem pautado, porque cara, você imagina o quanto que não é o custo de um data center. Quanto que... Eu acredito assim, o servidor, o poder computacional, o custo do poder computacional tende a cair. Hoje a gente tem processadores no mercado de 14 núcleos por, na média, aí, 650, 700 reais. Não é tão caro. Não é tão caro. Já Aí você foi tem mais. alguns hardwares, você tem alguns, né, alguns hardwares China, por exemplo, que você traz, agora taxado, graças ao nosso amigo aí, mas você traz esses hardwares e você consegue ali um poder computacional com preço baixo. Não tanta segurança, mas um preço baixo. Eu vejo que o valor, o custo do hardware ele vai diminuir, né? Só que o custo da energia, se não diminuir proporcionalmente, o data center vai continuar custando caro. Não vai ter, não vai refletir. A nuvem vai ser mais barato porque o poder computacional está um pouco mais barato. Onde vai contar essa diminuição do valor, né, vamos dizer assim, mais acessível, vai ser com eficiência energética. Né? E aí a gente tem, desde... é um método de submersão, né? Então, você tem algumas empresas já trazendo isso para o Brasil, como se fosse uma geladeira lá, você coloca o hardware lá, como se fosse uma água, né? É uma água ionizada, e aí você mergulha ali, a mesma placa, qualquer circuito eletrônico, você mergulha ela nessa água, tira lá as ventoinhas, então qualquer hardware já está preparado para essa tecnologia,
e você tem um resfriamento mais eficiente e mais barato do que o ar-condicionado num data center. Aí a gente for colocar custo de um data center, boa Isso faz parte diferença. é para resfriar. Então, eu acredito que futuramente vai ter isso. Que legal. E o disruptivo, que eu gosto de viajar nesses negócios, né? E eu acho que a gente tem que separar uma porcentagem do nosso pensamento, ainda mais como empreendedor, né? Ainda mais para quem curte tecnologia, não fica tão difícil você viajar nos avanços tecnológicos, né? É a questão do blockchain e da internet descentralizada, né? Tipo assim, eu acho que esse é o grande ponto que talvez quebraria o data center, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer, se caminha para isso acontecer, mas o que é isso? É todo dispositivo ligado entregar um fragmento de processamento para montar uma Meio que infraestrutura coletivo. Né? meio que coletivo. E a iFood, eu acho que já trabalha mais ou menos, se eu não me engano, ele já tem alguma coisa do tipo. Eu não sei se iFood, não sei qual dessas plataformas aí já tem alguma coisa assim, não tá em um único data center. Isso serve tanto para otimização da entrega do poder computacional, né? Quanto para a questão governamental, né? Porque tem soluções, startups que acabam esbarrando no governo. Assim, o cara consegue. Geralmente é assim, o cara cresce a um ponto. O Uber passou por isso, outras passaram por isso. Né? Ele cresce a um ponto de começar a incomodar o governo. Falar, pô, aqui você tá. Não quero isso aqui. Não, você não vai rodar com isso aqui no meu país. Né? E aí, se você tem isso centralizado num data center, Fica o fácil governo de tem o achar, poder né? de ir lá e falar assim, tá aqui, desliga essa máquina Gira a aqui, chave. senão gira a chave. Agora, se não, tá aí, ninguém para, né? É o que é as criptomoedas, né? Assim, não tem como parar. Acho que o princípio de qualquer criptomoeda, né? Do Bitcoin, do Ethereum, enfim. Não dá pra Eu fechar a acho porta. não dá pra fechar a porta. Eu acho que esse é talvez a inteligência artificial e o blockchain, só que a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Mas se acontecer um dia, vai mudar muita coisa. Mas a inteligência artificial acho que já tá, pelo menos pra mim, já tá bem avançado, assim, em muito Ah, pouco tá. tempo, cara. Em muito pouco tempo. Eu acho que mais alguns anos a gente vai ter um salto exponencial aí do que a gente vai conseguir ver. Certamente. Loucura, né? Certamente. Porque, assim, até pouco tempo atrás a gente só falava de machine learning como sendo uma coisa muito baseada em precisa acontecer uma merda para aprender e não acontecer de novo. Tentativa e erro. Hoje não preciso mais que aconteça um problema, né? Ele consegue calcular, ele consegue chegar em uma solução, uma análise de vulnerabilidade, pensar numa EDR, por exemplo, consegue fazer uma análise de vulnerabilidade para proteger aquele dispositivo sem necessariamente ele ter passado por um ataque antes para ter aprendido, né? Apenas com alguns fragmentos de informação. Isso é legal pra caramba. Muito legal, adoro fazer essas viagens. E o legal é que o servidor é a locomotiva que entrega tudo isso. Né? Tudo que a gente está falando aqui de software como serviço, de aplicação, de tecnologia, né? Em algum lugar ele tá. Em algum lugar ele tá. Esse servidor tá em algum lugar. Legal. Você, entrando um pouquinho agora na parte de alguns mitos que a gente gostaria de derrubar aqui e falar um pouquinho mais abertamente sobre as crendices, não sei se você tem alguma para trazer, mas a principal que eu ouço a gente já comentou um pouquinho, de que nuvem é alta disponibilidade, mas não é redundância. Então eu preciso ter ainda assim soluções que garantam a resposta a algum incidente cibernético. Não é porque eu estou na nuvem que eu estou 100% seguro. Exato. Ou que eu não preciso de um backup. Exato. Essa opinião ainda aparece muito com os clientes, tipo, eu vou na nuvem, estou tranquilo. Como é que é a sua abordagem com o cliente? O que a gente pode oferecer para esses caras? Tem alguma solução de backup? Como é que você trabalha com isso? Geralmente, né, esse ponto, né, de que eu tô na nuvem, eu tô seguro, é o que o pessoal tende a acreditar, né? Até porque é o que vendem para eles, né? Tipo assim, ele já tá ouvindo isso, todo mundo tá falando de nuvem, eu tenho que migrar para nuvem, se eu tiver na nuvem, o cara nem sabe o que é nuvem, não sabe nem o que ele vai colocar em nuvem, mas ele quer porque
né? Porque ele tá ouvindo falar e ele acha que ele precisa daquilo para que o negócio dele avance, mas Não vai funcionar não nada. não necessariamente isso, né? Eu posso citar um exemplo próprio do que aconteceu com a gente. Com uma das frentes lá que é a OpenGate, a gente hospedava um site na AWS até então, a gente estava lá no servidor da AWS, e eu tinha ali, criava um snapshot uma vez por semana, para garantia, né? Mas é lógico, eu cuidava ali da parte tal, de segurança, antivírus na máquina, atualização do servidor, estava sempre em dia. Mas eu tive que fazer uma alteração no site e eu fui baixar alguns plugins. Falei, eu preciso mudar alguma coisa que eu nem não lembro o que era porque já faz um tempo. E aí eu baixei alguns plugins no WordPress, que é um perigo, né? Tipo assim, plugin do WordPress acho que também é um... É igual MP3 no caso. tipo Vem de assim, tudo menos que você precisa. tipo assim, se não for um negócio bem feito, até mesmo para o bem site. feito, ele vai ter vulnerabilidade. O cara que desenvolveu aquele Bobear, você plugin... para o site ali só de subir ele. E aí eu, de repente, o cliente ligou e falou, ó, tô sem acesso aqui. Aí eu, o que será que aconteceu? Sem acesso, né? Deixa eu entrar lá. Entrei, a gente pegou um ransomware. Tava lá, um pirata lá, em vermelho. Aí a hora que eu vi aquilo, né, eu não sei que técnicos aí que já passaram por isso em algum cliente, ou alguma coisa do tipo, né, dá aquele frio na espinha, né? Você fala, ferrou, cara. E agora? O que eu vou fazer? Né? Mas aí, em poucos segundos, eu lembrei, não, eu tenho Backup. eu tenho um snapshot dessa minha VM, eu vou restaurar. Então, teve um tempo de restauração, só que eu tinha o conhecimento técnico para fazer essa restauração. Né? Se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria que contratar alguém para fazer. E se eu não tivesse feito o snapshot, eu teria perdido as minhas informações. Né? E um aí risco a muito gente vê grande. que é um risco muito grande. Então, você tem que... E assim... Aí entra a importância de ter uma solução de qualidade, tem que ter uma solução de proteção de dados que faça um backup de forma Exato. otimizada, na velocidade correta, garantindo realmente cobertura de tudo, garantindo a recuperação de desastre, né? Várias vezes ao dia, copiando tudo. Aí realmente você consegue ficar mais protegido. Porque depender de você lembrar de fazer alguma coisa, Exatamente. naquele dia você tá não doente, vai. você não fez, Você acabou. não fez, acabou. Ou você não, ou você tá usando uma ferramenta. Por isso que é a importância de contratar sempre uma empresa de backup. Backup é fundamental. Até assim, quando fala cibersegurança, Nossa, né? que coincidência, eu conheço uma Você empresa... conhece? E nem foi combinado, hein? Incrível. Que legal, cara. Use mais idosos para contratar a Kobe. Que top. Mas então, e até a gente estava conversando um pouco antes, né, de começar aqui, falando um pouco da solução de vocês de backup. Eu realmente fiquei surpreso pela tecnologia, por como vocês estão entregando isso. Cara, a gente não vê isso no mercado não, e a gente está no mercado, a gente acompanha, a gente tem algumas outras empresas que a gente conhece, né? A gente precisa conhecer, né, esse tipo de solução, a gente está sempre procurando uma empresa que atenda da forma que a gente precisa, né? E que se a gente souber que se tiver algum problema, a gente vai poder recorrer. Não é um negócio que tá solto, porque hoje em dia ficou fácil você vender alguma solução. Você tem internet na sua casa, você comprou uma maquininha lá, você é um cara da TI, né? O data center pode ser a sua sala com um cabo de rede plugado na sua máquina. E você está vendendo esse tipo de serviço. Mas qual que é o compromisso que você tem com o cliente, né? E o backup a gente vê que é um dos pilares assim, não vou dizer que é um dos pilares da cibersegurança, mas toda a cibersegurança, no final das contas, ela vai ter o backup bem definido, com uma empresa séria que está fazendo ali, está prestando um serviço que sabe que qualquer problema que der, no final das contas, você tem como você voltar a isso. Foi legal. O backup tem que ser o último que você vai usar, mas tem que ser o primeiro que você vai implantar. Putz, não foi mó da hora, que eu subi aquele servidor de novo, que eu vi a aplicação rodando, tá tudo bem. A alma volta pro corpo. Hacker, já era, velho. E aí você fala, que, né, tipo, como é importante, né? Imagina, e a gente vê, e não é empresa pequena, cara. A gente vê empresa grande aí sofrendo ataque, tendo que pagar aí pros caras em Bitcoin milhões, né? Ou então tendo que voltar para trás, né?
tipo, tendo que se justificar com o cliente porque não tem backup. Só que ainda existe aqueles que não querem ter um backup. Você Sim. acredita nisso? Que já não, eu vou manter um Não backup vai acontecer local. comigo, Ah. né? Aí a pergunta é, seu carro tem seguro? Quanto vale seu carro? Ah, meu carro vale 80 mil. Uhum. Ah, legal. E ele tem seguro, o seu carro? Tem seguro. Você paga quanto por mês? Ah, eu pago uns 500 por mês. Mas quantas vezes você bateu o carro esse ano? Ah, nenhuma. Aí quanto vale as informações da sua empresa? Né? E aí, vale mais que o seu carro? Os seus dados valem mais que o seu carro? Acho que vale, né? E você não vai ter um seguro dele? Você não vai fazer? E mesmo assim, a gente vê cada caso, cara. Uma vez eu fui no cliente, tinha dois HD sem estar em RAID, né? Para quem é técnico que está familiarizado, o RAID é a configuração ali para fazer o espelhamento, a configuração do HD. O cara tinha tinha 5 HDs de 1 tera, nenhum em RAID, todos com informações importantes. E aí você foi vender o projeto para ele, mas eu nunca tive problema assim. Mas vai ter. Mas quando tiver, meu amigo, Perdeu tudo. se prepara. Não tinha nada, nenhum backup local, nada. Backup local, acho que eles mantinham, mas era tipo artesanal e em 5 Entendi. HDs de 1 tera. Pega o backup do Windows ali, copia e joga para um outro HD que tá na mesma máquina. Backup artesanal é bom, hein? É um backup Legal, artesanal. né? O que é um backup artesanal? É feito à mão, né? É feito à mão. Eles vendem na praia. Vende na praia. Muito bom. Muito bom. Quer dizer, mas tem mais alguma crendice aí? E aí, o que a gente tava falando, né? Do pessoal que fala que nuvem... Tô seguro. Tô seguro. Não, e só nuvem, não só tô seguro. Mas se você não entender de nuvem, ou se você não conhecer determinada plataforma de nuvem... Claro, mesmo sendo provedor de serviços de nuvem, como nuvem privada, a gente também trabalha com nuvem pública. Então, pelo fato da gente estar dentro do data center lá, hoje da Equinix, lá no SP3, a gente tem esse link com nuvens públicas. Então, a gente consegue jogar ali dentro da mesma infraestrutura. A gente tem vamos dizer assim, uma conexão direta. A gente paga por essa conexão direta e esse tráfego mais rápido, tanto para migrar dessas nuvens para nossa casa, quanto para utilizar serviços, por exemplo, de backup. Fazer uma redundância. Ou fazer alguma redundância ou alguma coisa do tipo. Mas tem gente que defende que, cara, se você só trabalha com local, né, a gente vê aí algumas propagandas, alguns anúncios que falam assim, se você ainda está fazendo implantação com servidor físico, você está atrasado. Venha para a nova era da tecnologia. Como se só nuvem é o que você brincou lá da Rochelle, exatamente. né? Exatamente. É o remédio para tudo. A AWS é a nova era da tecnologia. Se você não entender de AWS, você está fora. Então, tipo assim, incentiva todos os profissionais de infraestrutura a se capacitar em oferecer um serviço de uma empresa específica, onde seria muito mais proveitoso o profissional de infraestrutura conhecer sobre nuvem pública, conhecer sobre nuvem privada, conhecer quais que são as opções que ele tem, saber qual que é o cliente dele, tipo assim, qual que é o tipo de oferta eu vou fazer. Acho que seria um curso muito mais efetivo do que você ensinar, por exemplo, uma plataforma específica de nuvem pública e falar que isso é a nova era da TI. Eu soa como uma ofensa para um profissional de infraestrutura. E ao mesmo tempo, existe também um outro, não sei se é um mito, mas é uma outra coisa que se fala muito, é que a nuvem pública sempre vai ser caro porque você não consegue controlar os gastos, né? Não necessariamente também. Não necessariamente. E é lógico, quando a gente está falando de nuvem, a gente está sempre adequado com o recurso computacional que eu vou usar. Quando eu compro um hardware físico, eu sempre vou comprar com folga. Eu sempre vou comprar a mais. Porque eu já estou comprando. Em vez de colocar 16, eu vou colocar 32. Um pouquinho mais, né? Vou colocar 32 GB de RAM. Em vez de colocar 32 na minha aplicação, vou pôr 64. Em vez de um processador, vou colocar 2 processadores de 6 núcleos. Você consegue ter essa flexibilidade e provisionar o seu crescimento. Okay. Essa máquina, ela até o 5º ano, ela vai estar consumindo 80% dessa capacidade que eu estou colocando nela hoje. Nuvem, você não faz isso. Nuvem, primeiro você vai entender qual que é o recurso que você está utilizando de fato. Eu utilizo só 4 CPU. Você não vai pagar por 8 recorrente. Você vai pagar pelas 4. A máquina está dando 8 de memória RAM.
você vai pagar pelas 8 de memória RAM. Você não vai colocar mais ali para você colocar no seu custo de operação, né? Então tá sempre Bem formatado. bem formatado, sempre adequado, falando referente a custos, né? E é claro, você entender isso e saber que, pô, essa máquina aqui realmente, se eu colocar... E o dólar realmente é complicado, porque ele tem a Tem variação. oscilação. Ele vai mudar. E mesmo que seja em real, tem muito serviço pulverizado. Você está pagando pelo recurso computacional, mas você não está pagando pelo suporte. Você está pagando pelo recurso computacional, mas você não está pagando pelo IP. Você está pagando pelo recurso computacional, mas não pelo tráfego das informações. Então, se você quer... você está pagando, mas não pelo snapshot. Ok, Então, muita tipo assim, coisinha adicional, vai que se você não adicionando... souber exatamente, usar... se você não souber usar, a hora que você vai ver, sua conta tá lá em cima. E se você não tiver um bom profissional por trás disso, cuidando para você dessa infraestrutura para rodar otimizado, né, você vai acabar tendo um custo maior. Assim como um contador que não te passa ali os impostos devidos, ou te dá um auxílio do que você pode, de como você pode otimizar, qual que é a tributação que você vai ter para outro estado. São detalhezinhos que um profissional capacitado vai poder te orientar. Isso aí, muito bom. Muito bom. Acho que é isso. Legal. Temos mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa do servidor? Aproveita. Você que está nos assistindo também, gostaria de pedir sua colaboração e contribuição nos comentários desse episódio. Depois também o Márcio vai deixar aqui os meios de contato dele, mas considere conhecer um pouquinho mais da MS Service, do trabalho que eles fazem, Legal. que vale muito a pena, principalmente para o nosso mercado e para a nossa base de clientes. Tá? Reforçando aí você que é uma empresa que não tem uma capacidade tão grande para entregar esse tipo de serviço, buscar parcerias eu acho que é o ponto-chave para o desenvolvimento da sua oferta, e tem empresas de hardware e de serviços vinculados a esse hardware, pode fazer toda a diferença. É isso. Sim. Inclusive em ganho recorrente, né? Então, assim, a gente sempre deixa essa abertura para os nossos parceiros para que eles, a gente consiga agregar valor com eles, né? Tanto seja uma comissão, enfim, a gente sempre abraça. Tanto que, pô, eu faço tanta amizade, cara, o cara chega com uma demanda, a gente já começa a trocar ideia e conversar, às vezes tem um cliente do Márcio na sua região que precisa de um suporte recorrente, de um servidor que ele já vendeu, e aí casa. Troca figurinha. Exatamente. Muito bom. É isso aí. Beleza, Márcio, queria agradecer muito sua presença. isso, Prazer eu receber que você aqui no agradeço, escritório cara. da AD, Uma aqui em honra, cara, de Indaiatuba. verdade. Fiquei muito feliz de participar. A gente agradece muito, de verdade. Valeu por topar essa loucura. A gente conseguiu em, sei lá, 1 hora de conversa aí, Thomas? Por aí, 1 hora de papo. 1h20. 1h20. Legal. Esclarecer algumas coisas, Passou deu pra rápido, conversar. né? Passa, né? É gostoso, dá pra passar a tarde inteira conversando aqui, né? Da hora. E eu acho que foi muito bacana porque deu pra gente esclarecer algumas coisas, deu pra gente falar um pouquinho sobre os conceitos de nuvem privada, nuvem pública, sobre questão de rede híbrida, por que não uma nuvem híbrida, quando ir, quando ficar, né? Diferentes possibilidades aí de uso de servidores, com alguns causos interessantes e até um servidor que pegou fogo. Isso aí foi top. Acho que a gente conseguiu passar por várias coisas. Então é isso, eu te agradecer muito e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e que continuou com a gente até o final do episódio. Quem quiser te Legal. encontrar, como é que faz? MS Server, canal do YouTube. No Instagram também tem MS Server. Também tem ali o Márcio Ferrari Oficial, que é o meu perfil pessoal, né? Onde eu posto algumas coisas ali também. Algumas coisas também relacionadas à tecnologia. E lá também na bio tem todas as frentes, né? Que é a OpenGate, a MS Server, a parte de Cloud. É aí que vocês vão me encontrar. Espero vocês lá. Que bom, show de bola. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que ficou aqui conosco até o dado momento. E lembre-se que não é nuvem, é só o computador de outra pessoa. Que está em algum outro lugar. Muito bom, muito bom. Encerramos com chave de ouro. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.